Olá, bom dia. Hoje é 19 de 7 de 2025, 19 de julho de 2025. Antigo Testamento aqui, página 3438. Então, Deus abençoe nós, nossa família, que Deus nos dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo de Deus para o nosso coração, que o Espírito Santo de Deus nos direcione, que Deus direcione nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe com cura, com proteção, com livramento, com prosperidade, com saúde, em nome de Jesus Cristo. Então, Deus, toda a vida, desde o começo de tudo, Ele deixou mandamentos e ensinamentos, a vontade dEle, e mostrou o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto. Mostrou a vontade dEle e a vontade que não é a vontade dEle. Por quê? Porque tem a vontade dEle e tem a vontade que não é dEle. Porque Ele sabe que pessoas vão fazer a vontade dEle e pessoas não vão fazer. Então as pessoas têm um livre arbítrio de fazer ou não, a vontade de Deus ou não, de aceitar Jesus, de se batizar ou não. Tem um livre arbítrio, a pessoa é que escolhe, mas as consequências de tudo que a pessoa faz. Tem consequências, quer dizer, tem uma certa colheita sobre a vida. Então, tinha reis e outras nações, e reis e várias nações que faziam o que era contrário à vontade do Senhor, e o Senhor levantava profetas, servos dele, homens de Deus, e dizia: ó, assim diz o Senhor, se vós não vos converteste do que vocês estão fazendo, se vocês não parar o que vocês estão fazendo, se vocês não fizerem a vontade do Senhor, vocês vão ser destruídos. A ruína de vocês vai vir sobre vocês. A justiça de Deus, a ira de Deus vai vir sobre vocês. Aí as pessoas não davam ouvido, e quando pensar que não, a justiça de Deus, a destruição, a ruína de Deus, que Deus permitia vir sobre eles, porque eles não obedeciam, porque eles não davam atenção. Aí Jesus vem e ensina o Evangelho, aí Jesus cura, sara, liberta, regenera várias e várias pessoas, aí Jesus vai, ensina os ensinamentos e os mandamentos, aí Jesus vai e fala uma coisa depois que ele ressuscita. Marcos 16, versículo 15, ide por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse Marcos é uma das pessoas que seguia Jesus, que ouviu e que o Evangelho segundo Marcos escreveu. Se a pessoa não der ouvido, vai acontecer o quê? Então, Neemias 13, versículo 20. Então, os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes, porque ele determinou isto, de fechar as portas e não deixar entrar, para que eles não desobedecessem a lei, os mandamentos, os estatutos, porque ele queria que eles não fossem castigados, punidos, e não queria que a ira de Deus viesse sobre eles. Então ele toma essa atitude. Protestei, pois, contra eles e lhe disse: por que passais a noite de frente do muro? Se outra vez o fizerdes, ide lançar mão sobre vós. Então ele disse: ó, se vocês novamente passar a noite aí, de sexta para sábado, isso, eles numa sexta eles passavam a noite, para sábado de manhã estavam lá e vender as coisas, os negociantes. Naquele tempo em diante não vieram no sábado. Então veja que Neemias, ele tomou essa atitude porque ele não queria que o povo dele fosse castigado, punido, que o povo dele sofresse a ira de Deus. E Neemias foi muito importante. Por que Deus enviou Jesus, o Espírito Santo, para nós? Porque Deus não quer que nós sejamos condenados. Deus quer que a gente siga Ele, faça a vontade dEle, para nós não sermos condenados. E seguir Jesus é a salvação. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então Ele é o caminho de salvação. Se a pessoa não acreditar, a pessoa vai sofrer segundo a vontade dEle, segundo o que Ele determinou. Então eu e você temos a oportunidade de sermos salvos. Que coisa boa.